Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Amém, igreja? Amém. Já conhece esses versículos? Então vamos ler junto. E estes... Aleluia. Hoje é a benção do que mesmo, igreja? Aí sim, agora ouvi. Agora eu consegui ouvir. Aleluia. Então vamos apresentar nossas vidas na mão do Senhor, para que aquilo que precisa sair das nossas vidas, possamos alcançar nessa noite. Seja qual área você precisar, converse com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui e necessito de uma libertação. Necessito de um milagre da Tua parte. Venha, meu Deus, operar essas maravilhas em nosso meio. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedimos, meu Deus, que a Tua palavra, oh Deus Espírito Santo, venha fluir sobre nós nessa noite, e haja cura, Pai, haja libertação, meu Deus, das nossas vidas, Pai, em todas as áreas. É necessário, Senhor, estarmos diante do Senhor e restauração, Senhor, pedir a Tua presença, o Teu milagre. Pai, eu quero usar a Tua palavra como escudo nessa noite, para receber do Senhor um toque especial. Pai da glória, eu quero apresentar, meu Deus, as minhas pernas, os meus pés, Senhor, nas Tuas mãos, para que eu receba do Senhor nessa noite, Pai, a liberdade para caminhar e ter firmeza, Deus. Eu quero apresentar ainda os meus lábios, para que o Senhor possa usar, meu Deus, como ferramenta neste lugar. Meu Deus, ainda quero apresentar ao Senhor as minhas mãos, meu Pai, para que o Senhor use, para que o Teu poder calaçou, ó Deus, a Tua glória, Senhor, venha resplandecer sobre nós. Espírito do Senhor, toma conta desta casa, toma conta dessa igreja, todos os meus irmãos, meu Deus, todos aqueles que vieram, Senhor, ó Deus, mesmo pela primeira vez, toca nos seus corações, meu Pai, faça sentir a Tua presença. Espírito Santo, nos traga alegria, nos traga renovo nessa noite, nos ensina, meu Deus, como falar com o Senhor, de filho para pai. Oh Espírito do Senhor, não nos deixe quietos, Senhor. Venha multiplicar nessa hora, Pai, meu Deus, a farinha da panela. Dê aos seus filhos certeza que nada os faltará durante este ano de 2017. Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que tudo aquilo que nós te pedir, Senhor, acreditando no milagre, a Tua palavra diz, meu Deus, que é o Senhor quem realiza, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então toma, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa mente, e fala no profundo, Deus. Registra agora, Senhor, a Tua presença tocando em cada um. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Oh, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Anacama, chove a neve. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Bater na porta e o meu coração queimou. Pai da glória. Ouvi sim, Senhor, aleluia. Senhor bater na porta.
gastarei minha vida aos teus pés. Oh, aleluia. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ouvi o meu Senhor, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração ele queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Aleluia. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. É só adorar, é só adorar o Deus. Aleluia. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos Santo, querem aleluia. suas mãos, só queremos seus pés. Jesus, aleluia. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés.
deixa Aleluia. queimar. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Aleluia. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas Deus, aleluia. lágrimas, gotas de adoração. Pai, nós te Senhor, adoramos. não quero Espírito Santo, aleluia. Senhor Deus, Não aleluia. quero que em mim se perca Amas, remancho de comandar desejo de te Oramante que é viaço de comanébia. Vem, Aiunde comancho de acalacébia. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Toma, Deus, em nome de Jesus. todos os dias Alabamos. só pra te Deus, adorar. Aiaço de comandácia. Ó Espírito do Senhor. Ser teu bom perfume. Vem
Obrigado, Deus, aleluia. Todos os dias só pra te adorar quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, grande Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único Bendito que é seja o nosso Deus, digno aleluia. de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser ao único, que é digno. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só a igreja coroamos, coroamos a Ti, ó Aleluia, aleluia. Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos. Oh, aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Aleluia. coroamos Bendito seja Deus, aleluia. a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome.
Já quero estar convidando a nossa irmã Heloísa, será o canal para transmitir a palavra de Deus nessa noite. No final estaremos orando, aleluia, pelos dizimistas, pelos ofertantes, ministrando a bênção sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, sobre as suas mãos e ministrando ainda a libertação em nome de Jesus. Aleluia. Ocupa lá, por favor. Estenda tuas mãos para cá, igreja. Senhor Deus e Pai, está a tua filha neste altar. Usa ela conforme a tua vontade. Oh Deus, que todas as barreiras já estão quebradas, porque a tua palavra nos dá o direito de pensarmos assim. Ó Deus, usa ela, usa, Senhor, conforme o Senhor deseja. Fala comigo e com toda a igreja, é o que pedimos em nome de Jesus. Aplaude, Senhor, igreja. Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir em João. João 8, 36. A Bíblia tem tanta marcação que às vezes a gente confunde se é a pregação de hoje, as pregações ou as leituras antigas, mas Deus vai dar vitória. Vou pedir para as meninas do som ficarem atentas. Eu estou com um probleminha na vista, ela está bem cansada, bem turva, e às vezes eu fico com bastante dificuldade para ler. Então, à medida que eu for falando alguns versículos, se as irmãs puderem já tacando no telão, eu vou agradecer. Amém? João 8, o 36 vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pode se assentar. Deus bendito. Toda vez que a gente vai ministrar, a gente busca a direção do Senhor, amém? Porque a gente sabe que isso aqui é só embalagem. Sem o Espírito Santo, não tem valor algum. E por incrível que pareça, eu estava estudando não a Bíblia, mas eu estava estudando a pós que eu estou fazendo. Eu estou no último módulo, graças a Deus. Vou estar liberada às terças. E a leitura, o módulo, ele traz um comportamento de um profissional. E nesse comportamento ele está falando sobre comunicação efetiva, como comunicação assertiva, para não termos uma comunicação agressiva. E quando eu escutei o professor falar sobre a comunicação agressiva, o Senhor me trouxe a palavra que eu iria estar trazendo nessa noite. Nada a ver, né? Mas tudo a ver. Porque o crente, ele fica ligado 24 horas. Ele está estudando uma coisa, mas ele nunca deixa de meditar na palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, traz a mim então a palavra. Porque tudo que eu estava estudando sobre libertação, falava sobre pecado. Que isso é incluso, não tem como fugir. Mas o Senhor me trouxe a minha mente para ministrar nessa noite o poder da palavra em 2026. Porque a palavra certa, ela constrói, mas uma palavra errada, ela mata. Mas antes de entrar na palavra, literalmente sobre a palavra, eu vou estar lendo alguns trechos que falam sobre a libertação, porque tudo começa aí. A Bíblia diz que todos são criaturas, mas aqueles que aceitam a Cristo, que confessa com a sua boca, que o aceita em seu coração, que batiza e começa a viver uma vida com Ele, ele já não é chamado mais de criatura, mas ele é chamado de filho. Em algum versículo que eu li, eu não vou lembrar qual, a Bíblia vai dizer que quando nós somos criaturas, quando nós não somos salvos, a tendência da gente sair da casa, sair do local é grande. Mas o filho, ele nunca abandona o lar. Ele pode até se casar e sair, mas o lar do pai continua sempre sendo o melhor lugar.
Aleluia. Libertação significa ser livre do pecado, ser livre da culpa, ser livre da opressão. Esse preço, ele foi pago por nós na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Porque até aqui, nós estávamos presos ao pecado, pelo que Adão fez no jardim com Eva. Mas Jesus chega para mudar a história e nos dá uma liberdade de escolha, onde eu e você, a partir do momento em que levantamos as mãos para o Senhor, escolhemos nessa liberdade servi-lo por resto das nossas vidas. E quando nós aceitamos o Senhor, nós o confessamos que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que a partir daquele momento viveremos para Ele. Ele veio, Ele trouxe o teu sangue vertido na cruz sobre nós, porque agora nós estamos dando crédito à morte na cruz e dizendo: Senhor, eu acredito na sua crucificação e muito mais ainda, continuo acreditando na sua ressurreição, que tu mandou o Espírito Santo e que tu está preparando um lugar para eu e a tua igreja morar. Somos libertos da condenação que Satanás impôs sobre nós. Morte. Não haverá vida, não haverá compromisso com Cristo, não será possível morar no céu para toda a eternidade. Eternidade para mim e para você. Quando Adão ele é expulso do jardim, quando anjos são colocados à porta com duas espadas, está dizendo: acabou. Mas o nosso Deus, no poder da palavra, como assim Ele fez os céus e a terra e tudo quanto nele há, já estava pondo em prática um novo plano de redenção e de salvação. E por esse plano ter sido concluído, por Cristo não ter descido da cruz, não ter abandonado esse ato tão glorioso que Ele teve, eu e você estamos hoje livres do pecado, livres da condenação. Aleluias. Não precisa desligar o ar não, tá? Senão eu vou pingar aqui. Aleluia. João 8:34, Jéssica. Deus santo, Deus poderoso. João 8:34 vai dizer que nós somos... Perdão, está aqui em cima, igreja. Já vou ler para poupar a Jéssica. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, está bem aqui, ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. O Senhor está dizendo que nós, todos cometemos pecado. Todos falhamos e continuamos falhando, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo nos conduzindo. E que a morte de Cristo nos trouxe redenção. Romanos 7:18, da Jéssica. Romanos 7:18-20. Olha só o que vai dizer. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É por isso que, mesmo após a morte de Cristo, sermos chamados, sendo libertos da condenação que foi imputada a nós, todos os dias, até a consumação dos séculos, eu e você precisamos lidar com Satanás tentando nos tirar da brecha. O mundo espiritual, ele é tão físico quanto o que eu e você estamos vendo, irmãos. Eu não estou falando de Stranger Things, de mundo invertido, não. Eu assisti, tá? Eu estou falando de um mundo onde existe uma guerra, que Satanás ele tenta todos os dias contra a minha e a sua vida. Ele procura de uma tal maneira que você abra esse portal, que você abra essa brecha, para que ele entre e ele tire essa libertação que você ganhou. Porque Cristo nos deu, é para todos, mas nem todos vão alcançar, porque precisa haver uma diferença.
Precisa haver uma separação de quem serve e de quem não serve. Porque se fosse para todo mundo, igreja, não precisava de Cristo morrer na cruz. Não precisava do meu Senhor ter sofrido o que Ele sofreu. Então é preciso uma intimidade, uma ligação, um comprometimento para dizer: Satanás, você pode até tentar, mas você não vai conseguir me tirar dessa brecha. Aleluia. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas, falando da palavra, com a boca se faz confissão para a salvação. A boca, irmão, ela pode trazer salvação, mas ela pode trazer a destruição, a perda dessa salvação, a perda dessa vida eterna. E é por isso que o Senhor começou a arder essa palavra ao meu coração, porque existem palavras que estão destruindo o ministério, existem palavras que estão destruindo famílias, existem palavras lançadas na internet, no Facebook, no Instagram, que estão matando vidas. A palavra que é para dar vida, que é para florescer, que é para ajudar, está matando aquele que o Senhor deu a vida na cruz do Calvário. Tiago 4:8. Aleluias. Reconhecer que somos todos pecadores. Tiago 4:8. Aleluias. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, ele está dizendo: vocês precisam do Senhor, vocês precisam do Espírito Santo. São salvos, mas são pecadores. Precisam constantemente estar com alguém do lado dizendo: ei, seu doido, sua doida, fala não, age assim não. Irmão, porque nós somos humanos, somos crentes, mas somos humanos. Direto a gente quer uns 5 minutos. Quantas vezes já ouvimos essa história? E é verdade. A morte, ela vem num piscar de olho, irmão. Eu que estou há 20 anos dentro do hospital, eu vejo. Às vezes eu entro dentro do quarto do paciente, passa 2 minutos, quando eu volto ele está parado, e ele não volta mais. Acabou. A luz da vida acabou. Agora é lá do outro lado. Vai ter que dar conta do que foi falado aqui, lá do outro lado. Porque a Bíblia vai dizer que vão se abrir os livros da salvação e o livro das obras. Eu não estou trazendo uma palavra hoje para julgar a sua salvação, não. Eu estou dizendo uma palavra onde vai abrir os livros, e lá vai estar falando: irmão falou mal do irmão, irmão matou irmão, tudo porque deu brecha. O que Deus fala para Caim? Caim, o pecado está à porta. E tem uma porta, se a porta se abrir e você deixar o pecado entrar, você vai tirar a vida do teu irmão. E isso vai trazer consequências que pode te tirar da minha presença, Caim. O que Caim faz? Ele escancara a porta e ele vai e tira a vida do seu irmão. E todo o resto da história vocês sabem. Existe uma brecha. E Satanás, ele está lutando todos os dias para entrar por ela, fazer morada na sua vida, porque em tudo ele imita Cristo. Volta só um pouquinho, Tiago 4:7. Sujeitai-vos
Pois a Deus resisti o diabo e ele fugirá de vós. Porque ele não brinca, irmãos, em serviço. João 8:31. Eu estou pedindo ajuda porque eu marquei muito versículo. Vai nos dizer mais uma vez para rejeitar o pecado. João 8:31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E essa verdade é que vai te libertar. Essa verdade é que vai te abrir os olhos para você ser liberto na noite de hoje e entender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que vai me afastar do Espírito Santo ou o que vai fazer com que o Espírito Santo continue conduzindo a minha vida, porque sem Ele nós não iremos a lugar nenhum. Aleluias. Coríntios 10:13. Coríntios 10:13. Aleluias. Deus bendito seja o seu nome engrandecido e exaltado, Senhor. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O diabo, ele vai fazer de tudo para te tirar dessa brecha. Ele vai fazer de tudo para te tirar do caminho do Senhor, para te fazer voltar às migalhas. Mas o que acalma o meu e o teu coração é saber que ele só vai até onde Deus permitir. Preciso lembrar quando ele chega diante da reunião e ele começa a apontar a Jó, mas ele não achou em Jó nada que pudesse o acusá-lo. Mas ele começou a falar: também ele tem tudo, ele pode tudo. Mas Deus, sendo onisciente, onipresente, unifalível, conhecia o teu servo e sabia até onde ele podia ir. Porque Deus, ele nunca vai dar uma prova, irmão, para te tirar da presença dele, mas ele vai te provar no fogo, até que você saia do outro lado aprovado e forjado na presença do Senhor. E Jó foi provado, não abriu a sua boca, não pecou e foi restituído em tudo que Satanás tirou. E hoje eu profetizo sobre a sua vida a restituição de tudo em 2026, principalmente na área espiritual. Tudo que Satanás está travando, tudo que Satanás está fazendo com que pare, vai ser desbloqueado no poder da palavra de Cristo, e você vai viver o teu ministério em 2026 até os últimos dias nessa terra, em nome de Jesus. Apocalipse 12:12. Vou mostrar para você como o diabo, ele não desiste. E não é porque eu estou falando, mas a Bíblia vai dizer: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo o quê? Que já lhe falta pouco tempo. O diabo, ele conhece a palavra. E ele usa dessa palavra para nos atingir e para nos tirar da presença. E quando falhamos, ele usa essa palavra para nos acusar, a ponto de nos enfraquecermos. E às vezes não temos nem força para nos levantar, porque ele é acusador, mas ele sabe que Jesus está às portas, que em breve ele virá, que pisará na cabeça dele, e ele será lançado para toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre. Para ele não existe oportunidade de redenção, para ele não existe salvação. Ele fez a escolha dele, quis o governo do mundo, mas o dono do mundo é Deus, é Jesus, e ele virá em poder e grande glória e destruirá o inimigo e nos levará para viver a eternidade com
que Satanás tem essa liberdade na terra? É exatamente por causa disso. Porque Deus é o Criador. Deus é o dono do mundo. Só que quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu o poder do governo para Adão e Eva. E nós demos esse poder de governo para Satanás. Mas o dono do mundo ainda continua sendo Ele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. O domínio ainda está nas suas mãos, embora o governo esteja na mão de Satanás, mas sobre a minha e a tua vida, ele não governa, amém? Sobre a minha e a tua vida, não existe palavra de encantamento, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, igreja. Aleluia! Deus santo, Deus tremendo. 2 Pedro 1:5. Do 5 ao 8, 2 Pedro. Eu estou correndo, mas hoje tem tempo. Oh, glória. 2 Pedro, do 5 ao 8, tá? E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé à virtude. A virtude acrescenta o conhecimento. E o conhecimento, vamos acrescentar a temperança. A temperança, vamos acrescentar ainda a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor ágape. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que a igreja busca aqui nos dias de quinta-feira? Conhecimento. Para unir todos os frutos do Espírito. Para ir lá pegar a palavra da armadura espiritual, se vestir de tudo isso e ir para cima. Porque a minha Bíblia me diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão. Quando a Bíblia me diz, e se eu estiver errada, os pastores, eles podem me corrigir, não é para você ficar sentado temendo aquele que já está embaixo dos pés de Cristo. É para você se erguer, se encher do fruto do Espírito, se montar com a armadura espiritual e dizer: Satanás, eu vou levar a tua palavra e tirar da tua mão o máximo de alma que eu puder. Sabe por quê, igreja? Quem te chamou para essa batalha, Ele te dá condições de luta. Olha Samuel, ele chega diante de Davi, ainda um menino, e lhe oferece a sua armadura. Mas a Bíblia vai dizer que a armadura de Samuel, ela não servia para Davi. Então Davi, ele tira, ele se enche do Espírito Santo e vai lutar com o que tem domínio, com o que tem manejo, com o que tem conhecimento. Ei, conhecereis a verdade e essa verdade te libertará. Aleluias. Primeiro passo, aceitamos a Jesus. Segundo, abandonamos o velho homem, embora ele sempre queira voltar à tona. Mas deixa ele dormindo aí. Quando ele acordar, dá uma pedrada de Davi nele e faz ele dormir de novo. Terceiro, vida de santidade. É o que, conforme vamos aprendendo a palavra, vamos moldando as nossas vidas, tirando o que não presta, para viver o que o Senhor quer de nós. 4, nos fortalecer na palavra e na oração. Não tenho nem o que falar de oração, né, irmãos? 5, renovação da mente. Aonde Satanás está agindo nos dias de hoje? Há 10 anos atrás, como
Às vezes eu fico mais no hospital do que em casa, né? Às vezes a pessoa fala, onde você está? Quer me ver, vai no hospital, que é mais fácil do que em casa. Há 10 anos nós já ouvíamos falar sobre isso, que a doença do século seria psicológico. Irmãos, eu não sei se os irmãos veem as notícias, eu assisto muito pouco jornal. Mas o que tem de almas se perdendo, o que tem de almas conturbadas, tirando a vida do seu próximo, tirando a sua própria vida, porque estão no domínio, estão escravizados à sua mente. Existem doenças que são físicas, emocionais e espirituais. Então nós temos a obrigação de buscar entendimento, irmão, para ajudar essa humanidade. Se é um médico humano, é um médico humano. Se é o psiquiatra, fugiu a palavra. Psicólogo, Jesus. Procura. Mas se o seu problema for além disso, se o homem terreno, se os especialistas terrenos não dão conta, procura Jesus. Procura na palavra, procura revestimento, porque Deus, Ele não prova os seus além do que eles podem suportar. Mas não entrega a tua mente a Satanás, dizendo aqui não, Satanás, está blindado, aqui você não toca. O certo perdão e amor. Perdão por quê? Falando um pouco de pecado, bem rápido, não vou pregar sobre isso. A Bíblia fala que isso é importante na libertação. Se eu pequei, eu tenho que confessar, para quebrar esse laço de maldição. Estou errada? Eu preciso quebrar isso, eu preciso fechar essa porta, eu preciso fechar essa brecha. Então, irmãos, escaneia aí, faz uma ultrassom, um raio-x, uma ressonância, uma tomografia. Se tem dado alguma coisa errada e é preciso de liberar perdão, libera perdão. Libera perdão e aprenda a amar. Esquecer não, porque a gente não tem amnésia ainda, porque o Alzheimer está chegando aí. Mas o amor, ele supera tudo. E quando vier a dor querendo abrir a ferida, nós vamos na palavra combater sobre isso e não vamos deixar nos afligir. É preciso perdoar para fechar. Quantas famílias destruídas, vidas destruídas, porque não confessa os seus perdão e não sabe perdoar. E agora a gente vai entrar na parte da palavra. Eu vou beber água nessa taça chique. Aleluias. Irmãos, não se preocupem em dar glória. Aleluia. Vocês não vão ouvir de mim isso, da glória, porque a glória, ela tem que ser espontânea. O que nós precisamos é chegar na presença do Senhor e entender o que está sendo falado para nos alimentar. Eu já falei isso outras vezes, mas lembra quando a gente era recém-convertido? Vou falar de mim. Estava pregando, era só glória, só adoração, e pulava, cantava, que benção. Chegava lá fora, em casa, o que foi pregado? Não sei, só sei que foi pura unção. A gente já passou dessa fase, já passamos do leitinho, agora é mocotó para dentro, é feijoada para dentro, é alimentar o espírito, porque a luta ela é ferrenha, igreja. É se alimentar para que você possa combater as ciladas de Satanás com a palavra. Por isso que eu não me preocupo. O importante é entrar aqui e ser processado na tábua do teu coração. E isso sirva de lição para a vida sempre. Todas as pregações que vocês ouvirem. Eu sei que a minha não é uma das melhores, porque eu já falei, eu sou a menor da casa, e glória a Deus por causa disso. Porque o menorzinho estava lá escondido, e ninguém se assentou à mesa enquanto o menor não chegou. Então queira sempre ser o menor, porque Deus, Ele exalta. Como o irmão disse, Ele pega ali, quem não era nada, e o faz assentar no trono como reis e príncipes. A palavra, ela gera vida, ou ela gera morte.
ela edifica ou ela destrói. Provérbios 18, 21. Os irmãos conseguem entender a ligação entre libertação e o poder da palavra? Pela palavra o mundo foi criado. Pela palavra, numa palavra errada que entrou na mente e consumiu, perderam o jardim do Éden. Mas por uma palavra a salvação voltou e o véu do templo se rasgou. Está consumado. Pela palavra, confessamos e aceitamos o Senhor. Porque os pastores não perguntam? E nós não falamos, eu te aceito como único e suficiente Salvador. E assim vai falando. A palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu não estou aqui para falar de fofoca não, irmão. Isso aí eu vou deixar para os pastores. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então uma palavra de bênção, você colherá o fruto de bênção. Mas uma palavra de maldição, você também vai colher uma palavra. E eu te pergunto uma coisa muito simples. Como que você tem acordado de manhã? E quando eu estudava essa palavra, eu fui na sala conversar com o Rogério e disse, olha como a gente precisa mudar. Eu pedi a Deus para me mudar de horário do serviço. Quanto tempo eu estou nessa luta? E eu fui para de manhã. E eu acordava 9 horas da manhã. Agora eu tenho que acordar 5:30. Aí eu estava sentando na beira da cama e falou assim, ai, para que eu fui mexer com esse negócio de mudar de horário? Isso é só uma gotinha, irmão. Mas eu acho que Deus, Ele olha do céu e Ele fala assim, minha filha, ainda bem que você está vivendo na minha graça. Tu não pediu para mudar de horário? Agora levanta dessa cama. Levanta e vai trabalhar. Porque aí à noite você está livre para poder cultuar a Deus. À tarde você está livre para poder estudar a palavra. Irmãos, quantos de nós temos levantado e sentado na beira do nosso leito e dizendo, ai que coisa, essa noite passou muito rápido. Glória a Deus que a noite passou. Porque o meu dia, eu lanço uma palavra, vai ser extremamente abençoado. Acorda de manhã profetizando, nenhum mal chegará à minha tenda, porque os teus anjos darão ordem ao meu respeito. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Palavra de poder, palavra que edifica, que fortalece, igreja. Palavras, elas não são neutras. E elas carregam uma força tão grande e permanente. Uma vez a palavra dita, ela não volta atrás no coração de muitas pessoas. Então só um adendo. Vamos vigiar no que a gente posta, no que a gente escreve, no que a gente fala. Vamos pegar essa palavra de libertação, vamos nos esvaziar desse eu egocêntrico, desse eu egoísmo, esse eu egoísta, e vamos poder profetizar palavras de bênção para nossas vidas, para a vida da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, dizer que vai dar tudo certo sim. Isso não é, irmão, pensamento positivo. A Bíblia diz para mim, se creres verá, se com tua boca profetizar, se você acreditar, confiar no Deus que você serve, tudo Ele fará por vós. E por que nos apegamos às coisas negativas, as coisas más que Satanás tem implantado em nosso coração, em vez de daqui para frente começar a dizer, vai dar tudo certo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viver um novo eu, viver um novo amanhã, diferenciado. Eu ouvi uma ministração e essa irmã, ela é dos Estados Unidos, é em português, tá? Porque eu não sei nem o português direito, piorou o inglês. E ela dizia assim, que ela tem 75 anos. Se você vê essa irmã, eu fiquei com inveja. Uma inveja santa. Tem, não tem, né? Até a voz dela
é mais forte que a minha. E ela se converteu aos 14 anos. E ela dizia assim: eu vivo há 14 anos com uma passagem comprada, carimbada para o céu. Só que eu vou viver desde os 14, isso fazia 64 anos já que ela estava, né, no Evangelho. Ela falou assim: eu vou viver esperando o gozo da vida eterna sem colher os frutos dessa terra? Falou: peraí, isso não é ser crente. Cristão, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Irmão, se nós estamos num lugar, se nós estamos num ministério onde nada cresce, os irmãos não têm condição de comprar um sapato, da vida do pastor ao porteiro não é nada frutifica. Irmão, eu estou falando de vida na terra com Deus, alguma coisa está errado. Mas glória a Deus que aqui tem sapato novo, tem sandália nova, tem terno novo, porque Deus, Ele faz nos prosperar. Porque nós entendemos que não é riqueza, é prosperidade na palavra, de dizer nada faltará. Não é ambição, é necessidade. Quantos anos no deserto? E a Bíblia vai dizer que o sapato não furou, a roupa não rasgou, ela cresceu no corpo, porque Deus o sustentou. E Deus, Ele não deixa o justo mendigar o pão. Profetiza sobre a sua vida, irmão. Às vezes nós nos apegamos e dizendo: não, riqueza não é de crente. Não, irmão, prosperidade é de crente. Para quem está lá fora ver, irmão, a diferença de servir a Deus. Porque meu Deus, Ele cura, meu Deus, Ele salva, Ele liberta, mas Ele também dá provisão para nós. Aleluia. Visão, irmão. O que aconteceu com os 12 espias? 10, vai não, nossa, tudo errado lá, gigante, a terra não é boa, tudo não era boa, tudo não ia dar certo. O coração do homem com a palavra foi o quê? Murchando. A esperança de entrar, murchou. Mas olha a visão de 2, vamos para cima. A terra é boa sim, tem gigante, mas nosso Deus é maior. E eles começaram a inflamar os corações com palavras boas, dizendo: vamos. E o que a Bíblia vai dizer? Quem entrou na terra prometida? Só os 2 para frente. Porque a palavra o desanimaram, murmuraram o tempo todo, reclamaram o tempo todo. Migalhas, irmão. Sabe que Satanás no mundo oferece? Migalha. Era o que Faraó oferecia em Israel, no Egito. Porque quando o povo chegou no deserto e passaram pela primeira necessidade, eles quiseram voltar a comer migalha que Satanás oferecia, sem entender que o maná não ia faltar, sem entender que a coluna ia estar presente, a nuvem estaria presente, que Deus estaria suprindo, que sairia água da rocha, que transformaria a água amarga em água doce. Até quando vamos aceitar as migalhas que o mundo nos oferece para barrar um crescimento espiritual, um crescimento familiar, financeiro, profissional? Até quando vamos deixar Satanás fulminar a nossa mente dizendo: a terra não é boa, a terra não é frutífera? Ei, faça como aqueles 2 espias. Se levanta, inflama a tua família com palavras boas, inflama a tua igreja com palavras boas. Está difícil, mas vamos conseguir, porque nós temos Deus como nosso companheiro, nós temos Deus como nosso escudo. A espada de 2 gumes está em suas mãos, a autoridade da palavra está nas mãos dele. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Se eu e você tomamos posse da palavra, irmãos, não tem como reter as bênçãos do céu. Se nós conhecêssemos mesmo a palavra, as promessas que existem na Bíblia, nós iríamos dobrar o nosso joelho e fazer igual quem fez? Moisés. Senhor, vai matar mesmo? Usar a palavra para o Criador da palavra, para ele poder falar: vai lá, anjo, entrega.
Quantos anos esperando entrega? Porque houve crescimento. A semente floresceu. Eu estou vendo raiz. Entrega, anjo, porque agora está preparado. Entrega a vitória, porque agora ele não vai desistir. Ela não vai desistir. Aleluias. Efésios 4, 29. Já até me perdi um pouco. Põe primeiro Provérbios 6, 16. Aleluias. Provérbios 6, 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª, volta por favor, mas a 7ª a sua alma abomina. Entendam, 6 coisas Deus odeia, mas existe a 7ª coisa que além de odiar, ele abomina. Aí ele vai dizer: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramaram sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Volta. A 7ª coisa: testemunhas falsas que proferem mentiras e semeia contenda entre irmãos. Ele não está falando da língua? Da palavra? Não tem aquela coisa que a gente sempre fala? Dois ouvidos, 2 olhos, 1 boca. A língua é um órgão pequeno, mas que inflama um local onde pode não superar o que aconteceu uma pessoa sequer. Agora sim, coloca em Efésios 4, 29. Tudo isso eu quero trazer à luz do seu entendimento, o porquê nós precisamos mudar as nossas palavras, para poder sermos libertos dessas coisas, e sermos bênção para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, para que dê graça aos que a ouvem. É isso que o Senhor quer. Existe possibilidade de você fazer uma correção de um modo certo, de um modo que não vai inflamar, mas de um modo que vai trazer crescimento. No meu serviço eu trabalho com a maioria mulheres. Irmão, e pensa no setor só com mulher. É todo dia um jogo de cintura que se você não tiver, o negócio vira bagunça. Então você tem que usar de entendimento. E a Bíblia, ela me dá esse entendimento. Porque pessoas já falaram para mim: Heloísa, como é gostoso ficar no setor onde você está. É diferente. Aí eu já aproveito e falo: é diferente por quê? É diferente porque a luz da palavra me traz entendimento. Que eu não sou igual a você, você não é igual a mim. As minhas opiniões valem, mas as suas também valem. Que eu posso vir um dia magoada, chateada, e você também pode. Então vamos nos amar, vamos nos respeitar. De uma maneira, comendo pelas beiradas, como diz, eu lanço a palavra. Aleluias. Mateus 12, 34, estou terminando. Mateus 12, 34. A parte B do versículo vai dizer assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. As tuas palavras em 2026, 2027, 2030, 2050, não sei até quando, ela vai refletir, e a Bíblia está dizendo o que o teu coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que tem saído da sua boca para poder ferir, para poder machucar o próximo. Às vezes machuca o seu cônjuge, o seu filho, a sua filha.
O que tem saído? Isso reflete o homem que você é, a mulher que você é. Mas a Bíblia vai dizer que quando Cristo ele paga o preço, é para que esse velho homem morra, para que essa velha mulher morra. Essas palavras vão ter que ser diferentes. Eu te abençoo, eu profetizo, vai dar tudo certo, conta comigo. Se precisar caminhar 1 milha contigo, eu vou caminhar 10. O coração do homem que conhece a Deus e tem um relacionamento com Deus, ele é diferenciado. A pessoa, quando ela tem uma palavra boa, uma palavra que alimenta, uma palavra que traz alegria, todo mundo quer ter por perto. Mas aquela pessoa que só traz maldição no que fala, só traz tristeza no que fala. Sabe aquela pessoa que você não pode começar a contar um problema, que ela já começa a contar 30? Que por fim você fala assim, não, eu sou abençoada. Mas você, poxa, mas eu queria desabafar. Mas existem pessoas que não é para desabafar. O poder da escuta e o poder de calar quando precisa. Falar a coisa certa, no momento certo. Isso vai trazer bênção sobre a sua e a minha vida. Isso vai trazer santificação sobre a minha e a sua vida. E pessoas irão te procurar, porque é gostoso falar com você, é edificante falar com você. Eu vejo que você fala diferente. Não foi assim com Pedro? Se a gente for apontar uma pessoa que é cheia de erro, tem todos os erros que a Bíblia fala, é Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro estava lá atrás. Jesus já tinha aberto os olhos dele. Pedro, você me negará. O que aquela multidão viu em Pedro para poder falar? Você é igual a ele? Você se veste igual a ele? Você fala igual a ele? Você anda igual a ele? É isso que Deus quer, irmãos. Que o povo do mundo veja. Ele é diferente. Ela é diferente. Porque o Espírito Santo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais o velho homem, mas hoje sou diferente. E lutar para que essa diferença venha florescer todos os dias. Porque todos os dias em cima dessa terra é uma luta, é uma briga. Mas é um constante aprendizado. E todos os dias que o dia se finda, mais próximo da vinda do Senhor. Irmãos, porque tudo que tinha para cumprir, está cumprido. Eu já posso imaginar Jesus em pezinho na porta, só olhando para Deus e dizendo, posso, Pai? Eu quero ir, Pai. Eu quero buscar meu povo, Pai. Me deixa ir. E Deus do céu te dando uma oportunidade de mudança, para que você não perca a sua salvação, para que você possa ser galardoador, para que você possa ser abençoado, para que você possa receber pedrinhas na sua coroa. Tiago 3. Aleluias. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, olha só, sabendo que recebemos mais duro juízo. Espera um pouquinho. Está falando para não ser pastor? Para não ser presbítero? Diácono? Não. Está falando assim, pensa bem. Porque, irmão, se palavra que sai da minha boca, que sou só um membro, tem um peso, a palavra que sai da boca deles tem um peso muito maior. E a cobrança sobre eles vai ser muito maior. Então tem que haver vigilância, do altar à porta. Sacerdote em casa, sacerdote na igreja, sacerdote no serviço, sacerdote na faculdade, aonde quer que for, porque Deus está vendo, Deus está anotando tudo. E quando Ele abrir o livro, vai dar tudo anotadinho. O que falou para a cura e o que falou para matar. O que foi profetizado para crescimento e o que foi profetizado
profetizado não, né? O que foi falado para destruir. Poder nessa palavra. Pode passar. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Todos, irmãos, todos nós. Você não é privilegiado, não. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o teu corpo. Pode passar? Ora, nós pomos freio na boca de cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um cavalo tem mais força que o ser humano? Tem. Você consegue domar um cavalo brabo se ele não tiver com freio, se ele não estiver preparado? Mas vai dizer que se o mesmo cavalo bravo estiver com freio, estiver amparado com toda a estrutura que você precisa, até uma criança consegue dominar. A sua língua é responsabilidade sua. O que sai da minha boca é responsabilidade minha. E eu vou ser cobrada por isso. Então profetiza sobre a tua vida, sobre os teus dias, coisas boas, coisas de que floresçam, coisas que deem crescimento. Vede também o naus, os barcos, que sendo tão grandes e levados por impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade dele, ele a governa. Como a nossa língua. O leme num barco, Titanic, pequeno para o tamanho do barco. Até parece que não vai fazer nada, né? Quando você entra num barquinho, sabe quando você vai na praia, atravessa para uma ilha para outra, já pegou aqueles barquinhos que eu morro de medo de cair, eu morrer afogada? Ele é grande, mas e o leme? O motorzinho? Assim é a tua língua, assim é a minha língua, para proferir palavras de bênçãos e de maldição para mim e para a sua vida. Tudo é grande, mas se a língua não for refreada, ela causa uma destruição. Você fica perdido em alto mar sem saber para onde ir. Passa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. E como, né? Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta dentre os membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Jesus não tem parte com a mentira. Jesus, ele não tem parte com palavras de maldição. Embora a Bíblia diz que a maldição, Deus falou, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem palavras de bênção e de maldição se não seguimos os mandamentos, se não seguimos a vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele não tem culpa do que sai inflamando a tua língua, a minha língua. O Senhor, ele não tem culpa do que eu deixo de profetizar a bênção sobre mim mesma. E ele está falando, freia. Freia em 2026. Freia, porque se você tomar para si o entendimento dessa campanha, você vai viver de janeiro a janeiro abençoado. E hoje nós estamos na 7ª bênção. Sexta bênção. Você não vai viver a promessa da libertação só em junho. Claro que não, irmãos. Meu Deus é inteligentíssimo. Você vai viver a bênção da prosperidade, da cura, da libertação, da renovação, do trabalhador. Você vai ver as 12 bênçãos que estão sendo profetizadas aqui na campanha, até o último dia desse ano, e vai se percorrer para mais muitos e muitos anos, até que o Senhor venha para mim e para a sua vida. E é por isso que Deus, ele trouxe essa palavra ao meu coração hoje, para te dizer, ei, usa a tua boca para profetizar, usa a tua boca para trazer crescimento, se apodere dessa libertação, e diz para você mesmo, Satanás, você não vai influenciar mais o que passa no meu coração e o que sai pela minha boca. Para terminar,
Provérbios 12, 18. Vai dizer: há alguns que falam como espada penetrante. Quer dizer, a palavra ela entra rasgando, machucando, destruindo, arrebentando. Porque você pode comparar essa palavra penetrante com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra desse jeito, rasgando tudo. Mas é para uma reconstrução, para uma transformação. Agora, a palavra lançada com maldição, com ódio, com inveja, ela entra ferindo, destruindo tudo. Mas a Bíblia vai dizer em Provérbios: mas a língua dos sábios é saúde. E é isso que Deus quer para a sua vida: saúde. Saúde em todos os aspectos, saúde em todas as áreas. E quem vai profetizar essa saúde para a sua vida? Sou eu, sou você. Eu determino o que eu quero para o meu dia. Se ele vai ser abençoado ou não. Como ele vai ser edificante ou não. Eu determino diante da palavra. Porque se eu já começo o dia amaldiçoando o meu dia, com certeza todas as coisas darão errado. Mas se eu usar o poder da palavra e começar o meu dia abençoando tudo: Senhor, abençoa minha casa, Senhor, abençoa meu marido, abençoa minha filha, abençoa meu serviço, abençoa minha ida, minha volta, quem estiver ao meu redor, teremos vida e vida com abundância. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé? Vamos fazer uma oração e eu já entrego a palavra. Senhor, sobre a luz da Tua palavra, nos traga entendimento, ó Deus. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, somos tão necessitados de Ti, Senhor. Pai amado, que não seja uma palavra lançada ao vento, uma folha seca que vai para onde o vento leva sem destino. Mas que Senhor, esses 12 dias de encontro tragam revelação aos nossos corações, tragam transformação às nossas vidas, Senhor, e que seja um ano em que a igreja, creio na Bíblia, e as demais igrejas venham ser cheias do Teu Espírito Santo, de modo, Senhor, que possamos ser instrumento nas Tuas mãos para levar a boa nova, Senhor, a toda a criatura, Senhor. Pai, eu sei que Satanás não está brincando e que ele tenta de todas as maneiras, Senhor, invadir a nossa mente, invadir o nosso coração. Mas diante da Tua palavra nessa noite, Senhor, nós queremos declarar sobre as nossas vidas: não nenhuma palavra de encantamento chegará. Nós, Senhor, fechamos as brechas que possam estar dando legalidade às obras do inimigo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Nós fechamos as portas e nós não abriremos para que o mal venha e habite. Mas nós pedimos: entra e faça morada eterna. E faça, Senhor, traga crescimento, para que possamos nos desenvolver espiritualmente e assim sermos cheios de Ti, como a igreja primitiva, Senhor. Que não venhamos temer as obras do inimigo, mas que venhamos acreditar, confiar e viver, Senhor, a luz da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Eu Te louvo, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. E declaro, Senhor, sobre cada vida, dias de abundância segundo a Sua palavra, dias de restauração sobre a Tua palavra. Incendeia os corações dos crentes, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Conta conosco, Senhor, não só em 2026, mas todos os restos dos nossos dias, que possamos ser vasos na Tua mão. Nós Te damos graça, Senhor, e que a Tua palavra seja aí, Senhor, cravada na tábua dos nossos corações. Amém. Aplauda o Senhor, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor.
Deus abençoa a nossa irmã Heloísa pela palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero estar convidando nossos irmãos, o Igor, a Sheila, o Genivaldo e também a Shirley, aqui na frente. Aleluia.